Fala aí, meu povo, tudo bem? Vamos lá, vamos para mais um exercício aqui de estrutura de decisão simples. Neste exercício, a gente vai utilizar um código que a gente já fez e vamos melhorar esse código, tá? Por isso que eu sempre sugiro que vocês salvem os códigos de vocês, porque recorrentemente a gente vai ficar voltando nos códigos e aproveitar para fazer alguns ajustes, tá? Então, eu vou trabalhar aqui em cima do código do cálculo do salário de um professor, tá? Então, nesse exercício aqui, o que a gente fez? A gente tinha algumas regras aqui para calcular o salário de um professor. Então, a gente tinha lá o salário base, a quantidade de horas semanais, né, o valor da hora, e aí a gente calculava algumas regras, a gente aplicava algumas regras em cima desse salário, tá? Então, deixa eu colocar o código aqui pequenininho, para se caso vocês não tiverem esse código, vocês poderem copiar o código, tá? Eu normalmente não vou disponibilizar inicialmente o código para vocês pronto, porque é extremamente importante que vocês escrevam, tá? Escrevam, digitem, aprenda com os erros, o que vai acontecendo. Então, se por um acaso vocês não tiverem esse código, pausa esse vídeo e copie o código com base que está aqui, tudo bem? Bom, então nesse exercício aqui, o que a gente vai implementar? A gente vai implementar um seguinte raciocínio. Vamos imaginar que para esse código aqui, a empresa para a qual a gente trabalha, ou a empresa que contratou a gente, definiu uma nova regra que precisa ser implementada no cálculo do salário dos professores ou de funcionários qualquer, que é o seguinte: quando o funcionário tiver mais de 2 anos trabalhando na empresa, o funcionário completou 2 anos trabalhando na empresa, o que a gente vai fazer? A empresa quer dar 1% para cada ano que ele está dentro da empresa de um percentual de bonificação em cima do salário base. Então eu vou pegar o salário base e multiplicar 1% pela quantidade de anos que ele já está trabalhando ali na empresa, ok? Inicialmente, a gente vai aplicar esse percentual baseado apenas quando ele tiver 2 anos de casa, vamos falar assim. E para ser simples nesse momento, a gente não vai considerar o mês corretamente que ele entrou, tá? Então vamos olhar só as datas, tá? Obviamente, para esse cenário, a gente precisaria ter a data do funcionário em algum local, a data que ele entrou na empresa, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai pedir para o usuário digitar, mas numa situação real, essa informação estaria num banco de dados, num arquivo ou algo desse tipo, tá? Então, a gente vai criar aqui, ó, vou criar uma variável que é um inteiro, ano de contratação. E aqui, ó, a gente vai pedir para digitar o ano de contratação aqui, ó. Então a gente vai vir aqui, escreva, digite o ano da contratação professor. Então vamos até dar uma dica aqui, ó, que é no formato ano, vamos dar uma dica aqui, né? Vamos falar que é com 4 dígitos. Digite o ano com 4 dígitos. Digite o ano, 4 dígitos da contratação do professor. Beleza? Então, o usuário vai digitar isso aqui. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que ver se a diferença do ano da contratação com a data atual que a gente está rodando, se tem mais do que 2 anos. Então é uma estrutura de decisão, porque a gente só vai fazer esse acréscimo de 1% a cada ano quando o professor tiver mais de 2 anos. Então, e é em cima do salário base. Então, o salário base ele é calculado nesse ponto do código aqui, certo? Aqui que é calculado o salário base. Então, a gente vai aumentar nesse salário base mais 1% para cada ano. Então, a primeira coisa que a gente tem que descobrir é se ele tem mais de 2 anos, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma estrutura de decisão aqui, certo? Então, o que a gente vai avaliar? A primeira coisa que a gente tem que obter é o ano atual que a gente está rodando o sistema. E a gente sabe que a gente pode obter isso usando a biblioteca calendário, certo? Então, lembra que a gente tem aqui a biblioteca calendário, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Inclua biblioteca calendário data. E a gente quer fazer o seguinte, olha,
se a data ponto ano, data que eu pus ali, isso. Vou colocar alguma coisa aqui, porque se ele ficar dando erro, enquanto ele ficar dando erro aqui, ó, ele não deixa a gente acessar o autocomplete, tá? Vou colocar qualquer coisa. Deixa eu comentar isso aqui. Deixa eu comentar que fica mais fácil. Então, data ponto... O que foi que ele está escrevendo? O que ele está reclamando aqui? Deixa eu comentar isso também. Ué. Vou tirar, beleza. Então, inclua biblioteca, calendário, data. Data, ponto. Vamos ver aqui. Tá com algum bugzinho aqui que ele não está completando. Era para estar completando, data. Enfim, vamos importar na mão aqui mesmo. Então é data, ponto, vamos voltar aqui na ajuda. Ano atual, certo? E o ano atual retorna um inteiro, certo? Então a gente vai fazer aqui, data, ponto, ano, agora completou, ano atual, certo? Então o que a gente quer fazer? A gente quer fazer o seguinte, se o ano atual menos, aí a gente tem que fazer uma conta, né? Se o ano atual menos a data que ele foi contratado, que é o ano de contratação, se isso aqui for maior do que 2, maior ou igual a 2, aí então a gente quer fazer alguma coisa. Aí lembra daquela questão da possibilidade de dar um número negativo. Se a gente inverter isso aqui, ó, se eu colocar ano de contratação menos a data atual, você vai ter um número negativo. Você vai dar um número negativo, né? Vamos supor que aqui, ó, ano de contratação fosse 2010, a gente está em 2020. Então isso aqui vai dar menos 10. Para não dar menos 10, a gente pode colocar na ordem correta. Eu coloco o ano de contratação, na verdade, data atual, menos ano de contratação. Ou a gente usa aquela função absoluto que a gente viu em algumas aulas anteriores. Tá? Mas aqui, se eu colocar, como eu sei que o ano atual sempre vai ser maior do que o ano de contratação, ou pelo menos igual, então a gente coloca aqui na ordem certinha que não vai dar negativo. Tá? Então, ano atual menos ano de contratação. Se essa diferença for maior do que 2, aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que colocar no salário base dele vai ser o quê? O salário base vezes 1 ponto alguma coisa. A gente quer somar no salário base mais 1% a cada ano, certo? Então o que a gente vai fazer? Para a gente descobrir quantos por cento que a gente tem que adicionar, a gente tem que multiplicar aqui, ó. Vamos lá, se eu fizesse assim, ó, salário base vezes 1, eu não estaria dando acréscimo nenhum, certo? Se a gente fizer... O que foi que ele está reclamando aqui? Vamos ver. A expressão não era esperada. Desculpa, gente, não é if, é sim. Estou com outra linguagem na cabeça. Então vamos lá. Então se eu colocar 1.0, vai continuar o salário dele. Por exemplo, 1.000. 1.000 vezes 1, 1.000. E se eu fizer 1.000 vezes 1.1, aí eu vou estar dando 10% de aumento. E se eu quisesse dar 1% de aumento, seria 1.01, certo? Matemática, tá? Agora eu não sei quanto que é isso aqui, não sei se é 0,1, porque vai depender do quê? Da quantidade de anos que ele está ali, certo? Aí a gente tem que descobrir isso aqui e usar de novo. Então se ele der 5 anos, eu vou multiplicar 5 vezes 0,1, certo? Vai ser 1.05, certo? Então para a gente não ter que fazer essa conta aqui de novo, aí faz sentido a gente guardar isso numa variável primeiro. Então eu vou vir aqui, ó, inteiro, anos trabalhado, anos na empresa, e aí a gente vai fazer o seguinte, a gente calcula isso aqui do lado de fora, anos na empresa,
E aí a gente calcula isso aqui uma vez só, para a gente não ficar colocando o computador para ficar calculando a mesma coisa várias vezes, né? Isso gasta tempo do processador. O processador leva um pouquinho de tempo para fazer isso. Então a gente calcula isso aqui uma vez, aí aqui eu coloco anos da empresa aqui. Então eu testo, ó, se os anos da empresa for maior do que 2, beleza. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o salário base vezes 1 ponto alguma coisa, certo? Então aqui, ó, é 1 vezes, deixa eu ver se aqui, se a gente fizer salário base vezes 1, vai dar ele mesmo. Tá. Então aqui é 1 mais 0 ponto alguma coisa, né? Então aqui, ó, deixa eu ver como é que a gente pode fazer aqui. Se ele tiver 5 anos na empresa, então é 5 vezes 0,1. Então aqui, ó, 1 mais 5 vezes... 5 não, anos na empresa, né? Anos na empresa vezes 0,1, certo? Então, se ele tiver 5 anos na empresa, eu multiplico 5 vezes 0,1, vai dar 0,5, e aí eu somo 1 mais 0,5, que vai dar 1,05, ok? 0,01, tá? 0,01. Se eu puser 0,1 é 10%. Eu quero 1%. Então é 0,01, tá? E aí por que eu tenho que colocar esse 1 mais, pessoal? Porque aqui, ó, vamos lá, vamos voltar na calculadora aqui para a gente não ter dúvida disso, tá? Se eu faço simplesmente aqui, ó, vamos supor que o salário base fosse R$1.000, R$1.000, vezes, ele ficou 5 anos na empresa. Então, e aí eu coloco vezes 0,05, na verdade ele vai dar só o quanto que vai acrescentar, que é R$50. Mas eu não quero aqui descobrir o quanto que vai acrescentar, eu já quero ter o salário acrescentado. Então por isso que a gente tem que multiplicar o 1.000. Primeiro a gente faz 1 mais 0 mais o anos na empresa vezes 0,01. Então vamos supor que deu 5 anos. Então é 5 vezes 0,01 mais 1, que vai dar 1,05, que é esse pedaço aqui, ó, 1,05. Aí depois que eu obtiver um 1,05, aí eu multiplico pelo salário base, vamos supor que era R$1.000, vezes 1.000, aí ele vai ter um acréscimo ele vai ter um salário final de 1.050, certo? Ou uma outra forma de fazer isso aqui é matemática, tá, pessoal? Isso aqui não é computação, tá? Isso é matemática. Mas se você não conseguir entender isso aqui, às vezes num primeiro momento, talvez seja mais fácil entender assim, ó. Salário base é igual ao salário base vezes a quantidade de anos na empresa vezes anos na empresa vezes... Deixa eu ver se aqui... não, aqui tem que ter um parênteses aqui. Primeiro a gente tem que multiplicar aqui isso, para depois multiplicar o salário base. E aí depois você soma de novo com o salário base, mais salário base. Esse primeiro pedaço aqui, o que ele faz? Esse primeiro pedaço te dá quanto que vai aumentar. Se for 5 anos, te dá R$50. E aí você soma R$50 mais no salário base, que daria 1.050. E aí você pega 1.050 e guarda dentro de salário base. Porque aí todos os cálculos depois que você for fazer em cima de salário base, já vai estar corrigido, já vai estar em cima do valor correto. Então a gente pode fazer dessas duas formas aqui. Ó. Posso fazer desta forma ou desta forma. Quer ter certeza? Ó, digite quantidade de horas semanais. Então são 100 horas semanais, cada hora é R$50, e ele foi contratado em 2000, no momento que eu estou gravando o vídeo 2023, eu vou falar aquele 2020. Então são 3 anos. 3 anos vezes 0,01 vai dar R$30 de aumento, tá? Então, olha lá. Ele deu 28.389. Eu vou colocar agora, aqui 10 anos, 2020, deu 3, que é maior do que 2. Aí agora eu vou colocar que ele foi contratado em 2023. A gente vai jogar os mesmos valores, a gente vai comparar com isso aqui. Ó. Então, deixa eu até anotar aqui.
Para a gente ver se teve o acréscimo ou não, tá? Então aqui, ó, a gente testou com R$100, 100 horas e 50. E ano de 2020. E no valor, deu salário total, deu 28.389,38, tá bom? Vamos rodar o software de novo, só que agora a gente vai colocar 100 horas, R$50, e ele foi contratado em 2023. Então, em 2023, ele não tem nenhum ano de empresa ainda, certo? Então, não tem que entrar dentro do CI, certo? Então, deu 27.562,50. Opa, aqui já deu, é uma diferença muito grande. Então, a diferença apenas de R$50 aqui. Então, tá furado o nosso algoritmo aqui. O nosso algoritmo furou, tá? Vamos analisar o que aconteceu aqui. Salário base. Ah, tá, disfarce. É porque tem um monte de cálculos em cima do salário base, tá? Teve um monte de cálculos aqui em cima depois do salário base. Porque aí o salário base tem aqui, ó, multiplica pelo extra classe. Então, na verdade, não vai aumentar só R$50, vai fazer um monte de coisa, né? Então, só para a gente ter certeza aqui, ó, vamos imprimir aqui, ó. Ah, vou colocar um espelho aqui, ó, só para a gente ver o resultado que teve. O salário base, ó, salário base. Ó, só para a gente ter certeza que está certo, eu vou colocar o salário base antes, para a gente ver o valor antes e depois. Então, salário base antes, salário base depois. Só para a gente fazer um teste aqui. Então, vamos lá. 150, 2023. Ops, ficou errado aí. 150, 2023. Então, deu lá, ó, salário base antes, 22.500. Salário base depois, 22.500. Então, note que não teve mudança nenhuma. Lá, a gente não mexeu no salário base, porque ele tinha 0 anos aqui, deu 0 anos. Agora vamos rodar e colocar um ano. 150, 2022. Então, vai dar um ano de casa, mas mesmo assim ele não mudou, porque a regra são 2 anos. E agora, se eu rodar de novo 150, 2021, aí agora lá já teve um acréscimo de R$50, lá 22.950. Só que aqui ele acrescentou R$450. Não é R$450, tem que ser apenas R$50. Então ficou furado aqui na nossa análise. Vamos ver aqui. 22.500 tinha que ter dado 22.505. Ah, não, desculpa. Aqui vai dar quantos anos que deu aqui? 2 anos, né? Então deu 0,02 em cima de 22.500. Então vamos ver aqui. 22.500 vezes 0,0. Foram 2 anos. 2 anos, 0,02. 22.500 e... Não, peraí. São 2 anos. 2 anos, 0. Ok, então são 2 vezes 0,02, que dá 0,04. 0,04 vezes 22.500 deu 900. Aí 900 mais 22.500, 23. Não, mas espera aí, tá errado aqui. Porque o nosso raciocínio aqui ficou furado em alguma coisa. Aqui, ó, anos na empresa. Aqui vai dar 2 anos, certo? Que a gente está nesse momento em 2023. E eu falei que ele foi contratado em 2021. 2023 menos 2021. 2023 menos 2021. Vão dar 2 anos. 2 anos vezes salário base vezes 0,02. Vamos fazer exatamente o que está aqui, ó. Então, são 2 anos. 2 anos vezes 0,02
dá 0,04. 0,04 vezes 22.500, R$ 900, mais 22.500, 23.400. Por que está dando R$ 450? Está dando mais de... Vamos ver certinho aqui. Ó. Anos na empresa são 2. Anos na empresa, 2 vezes isso aqui. Isso aqui ele multiplica por salário base, depois soma o salário base de novo. E guarda em salário base. Aqui eu imprimi o salário base antes, que era isso aqui. Passou aqui. Vamos calcular, eu vou mandar escrever só o quanto que está dando aqui. Ó. Eu vou colocar um escreva. Eu vou mandar calcular isso aqui. A gente sempre tem que validar, tá, pessoal? Sempre tem que validar aqui os cálculos. Vamos colocar aqui para... Daqui a pouco a gente vai introduzir o conceito também de debug, que a gente vai aprender a fazer o debug do código, tá? Vocês vão entender o que é o debug. Então, isso aqui. Depois eu quero um último escreva. Aqui eu estou imprimindo o resultado pausadamente. Eu estou imprimindo cada parte do cálculo aqui para a gente ver se está batendo o raciocínio. Escreva. Beleza. Então foi 150, 2021. Então, vamos lá. Então, olha só. Ficou tudo colado, né? Mas tá certo. Aqui, salário base foi 22.500. 22.500.0. Aí, esse primeiro aqui, ó, deu 0,02, que é o que tinha que dar mesmo. Saiu colado aqui. Vamos, deixa eu fazer separado aqui para não ter dúvida. Então, 100, 50, 20, 21. Então, a gente tem lá 22.500, deu 0,02. E quando eu apliquei 0,02, ó, salário base, vezes anos na empresa, que é 0,02, deu 459. Vamos ver aqui. 22.500 vezes 0,02. 450, porque deu 459 ali. Vamos ver aqui. Anos na empresa. Anos na empresa é 2. Vamos ter certeza aqui. Vamos ver quanto que está dando esse resultado aqui. Anos na empresa. Anos na empresa. Quando a gente tem dúvida, a gente tem que avaliar aqui os valores. Anos na empresa. Tem que checar valor por valor para descobrir onde está a falha. Então, 150, 20, 21. Beleza, então são 2 anos. 2 anos vezes 0,01 deu 0,02. 0,02 está dando 459 em cima de 22.500. 22.500,00 vezes 0,02. Gente, 450. Por que está dando 459? Aqui, pessoal, realmente está furando aqui, porque na verdade o que eu estou fazendo? Aqui em cima, eu já tinha atualizado o salário base. Lá. Eu atualizei o salário base, aí depois eu vim aqui embaixo e multipliquei de novo. Já tinha calculado aqui e depois eu calculei aqui de novo. Realmente vai dar, o valor vai dar mais alto, né? Então deixa eu comentar aqui só para a gente testar. Por isso que estava furando. 2021
Agora deu certo. Olha lá, 22.500, 0,02, R$ 450, 22.950. Então agora está certo. Vamos ver aqui na calculadora. Então 22.500 vezes 0,02 dá R$ 450. 450 mais 22.500, 22.950. 22.950. Beleza, então tá certo. Então, por que estava dando errado aquela hora? Vamos comentar isso aqui. Vamos tirar aqui. Então, vamos lá. 100, 50, 20, 21. 22.500, 22.950. Agora tá batendo. Provavelmente eu devo ter feito devo ter errado ali alguma conta. Agora o cálculo está correto, é isso aqui. Vamos só deixar aqui o antes e o depois, ó, pra gente ter certeza. Ó. Vamos lá. Então, 150, 20, 22, 22.500. 100, 150 e 20 e 21 deu 2 anos de empresa. Estava dando 22.500, né? Então aí o que a gente fez? Como deu 2 anos, 22.500 estava dando antes, vezes 0,02, deu 450, mais 22.500, 22.950, 22.950. Então agora tá certo, ok? Tá batendo certinho. Então, é isso aqui. Então a gente acabou de implementar aqui uma estrutura de decisão, onde a gente acrescentou uma regra aqui que é: se o funcionário possuir acima de 2 anos de casa, aplique um bônus de 1% para cada ano em cima do salário básico. Ok? Então note que assim, é comum, às vezes dá problema, você tem que voltar, testar, validar, verificar, tá? Isso aqui é comum. Beleza? Esse aqui foi até rápido. Tem situações que a gente gasta muito tempo para poder descobrir onde está a falha. Beleza, pessoal? Então a gente vai salvar isso aqui como um novo arquivo, que vai ser o cálculo do salário do professor com uma regra de decisão simples. Então, vamos colocar aqui, ó, caso o professor tenha mais de 2 anos de casa, aplique um bônus para cada ano. Então, é tipicamente um exemplo aí de uma estrutura de decisão simples, né? Se ele não tiver essa regra de 2 anos, a gente não vai dar esse aumento para ele, beleza? E para ter certeza que isso aqui é a mesma coisa, ó, vamos comentar aqui e descomentar o de cima, que vai chegar no mesmo resultado. 100, 50, 20, 20, 21, 22.950. Então a gente obteve o mesmo resultado. Beleza, pessoal? Ó, se gostou, deixa um joinha, faz um comentário para poder mostrar um engajamento aí no nosso conteúdo. Compartilha com os colegas aí que querem aprender programação. E no próximo vídeo a gente já introduz o conceito de estrutura de decisão, tá bom? Abraço, pessoal. Até mais.